Amados, eu quero partilhar a palavra. Por favor, abra a tua Bíblia no livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro que é o epicentro da evangelização da igreja. Este livro que exalta a ação do Espírito Santo missionário. Capítulo 1, versículo 1, leremos até o versículo de número 3. Então, somente estes 3 versículos. Esse texto, ele é muito pertinente em relação a tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Como hoje é um culto de ensino, vamos nos deter naquilo que Jesus nos ensina para a vida como igreja dele aqui na terra. E eu leio este texto, peço que os irmãos, por especial gentileza, acompanhem a leitura que farei. Diz assim a palavra de Deus: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Quem diz amém a esta palavra? Irmãos, você pode juntamente comigo fazer uma breve palavra de oração ao Senhor? Vamos pedir a Ele que fale conosco por intermédio da sua palavra. Abre o teu coração e o teu espírito ainda mais e vamos falar com o Pai. Pai das glórias, Pai das luzes, Pai dos espíritos, Pai das consolações. Nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. O teu povo, Senhor, que aqui está em reverência, adorando o teu nome, deseja ouvir de ti as instruções, o ensinamento e a direção celestial. Por isso nos alcança, Senhor, e que o teu Espírito tenha liberdade para atuar, como tem sempre agido nesta casa de oração para todos os povos, e que o Senhor alcance o teu objetivo pela tua palavra enviada, que nos trouxe nesta noite, Pai. Saca, Senhor, a minha vida como uma flecha e lance-a ao teu alvo, a fim de que o teu povo seja edificado, nutrido, fortalecido na fé, e que saiamos daqui, Senhor, abastecidos com a tua palavra, porque só ela comunica vida e vida com abundância ao nosso interior. Esta é a oração que fazemos a ti, ó Pai, agradecendo ao Senhor pela multidão das tuas misericórdias sobre nós, no nome santo e no nome venerado de Jesus Cristo. A igreja de Deus pode dizer amém? Amém. Amém. Irmãos, por favor, acadeirai-vos. Queridos, o Senhor Jesus, Ele começou a fazer e ensinar coisas desde o princípio do seu ministério, que o escritor Lucas, que é o autor deste livro de Atos, continua a escrever a respeito de Jesus. E maiores detalhes nós encontramos no Evangelho de Jesus segundo Lucas. O fato é que o que me chama a atenção no versículo de número 2 é que Lucas registra o escritor, o único escritor gentil do Novo Testamento, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar até a hora da sua ascensão. O nosso Jesus é tão poderoso que após a sua ressurreição, ele passa 40 dias com os seus discípulos e até mesmo o momento bem anterior, bem pequeno, anterior à sua ascensão e à sua entronização ao lado de Deus Pai, ele está fazendo e ele está ensinando. Este é o Jesus que eu e você servimos, é um Jesus que faz, é um Jesus que ensina, é um Jesus que instrui, e ele está aqui nesta noite para apacentar o meu e o teu coração.
Ele está aqui nesta noite para nos instruir e nos dar direções específicas que descem do céu para mim e a tua vida. Quantos creem nesta palavra? Então a pergunta que eu faço é: o que Jesus fez após a sua ressurreição, ou seja, até o período anterior da sua ascensão, durante aqueles 40 dias? E esse texto, ele vai dar um norte para nós respondermos esta indagação: fazer e ensinar até a despedida final. Todos nós queremos, até o momento da nossa partida, até o último suspiro da nossa existência, procurar estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus se agrada, servindo em sua obra. E me parece, amados, que alguns irmãos não percebem um princípio especial, que o modo como, o grau de comprometimento que nós temos com a obra de Cristo, demonstra o grau de comprometimento que nós temos com o próprio Cristo. Jesus é o Senhor desta igreja. Todas as vezes, e nós aqui num culto de ensino, ficamos bem à vontade para tratar isto, quando você decide se empenhar na obra de Cristo, você está demonstrando que você o ama e tem zelo pelo próprio Senhor Jesus. Quando eu vejo Paulo declarando em Efésios 5:23, que Cristo é a cabeça do corpo, Jesus está acima da igreja. Quando eu vejo que Paulo declara em 1 Coríntios 3:11, que Jesus é o fundamento e o alicerce da igreja, Jesus está abaixo da igreja. E quando diz que Ele é o Salvador do próprio corpo, isto mostra que Jesus está no meio da igreja, no centro da igreja. É por isso que este culto hoje é centrado na palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus, Ele é o Logos de Yahvé, Ele é o Verbo divino. Para Lutero, ele via a palavra em 3 dimensões: a palavra encarnada, quando Jesus se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós; a palavra escrita, portanto, este cânon sagrado de 66 livros, chamada a Biblioteca do Espírito Santo, e que nós temos um arsenal de poder na nossa mão, não só para nosso benefício, mas para beneficiar as vidas que estão lá fora, porque eu e você temos a mensagem da vida para o coração dos pecadores e daquelas vidas que estão sem o governo de Cristo lá fora. E também a terceira dimensão, a palavra pregada. Neste contexto, nós estamos exaltando a Cristo. Cristo é o centro da igreja. Cristo se move sobre a igreja, através da igreja, dentro da igreja. Há um elemento, um atributo importante, chamado cristocentricidade. Ele é o centro da minha vida, Ele é o centro do teu coração, Ele é o centro desta igreja, Ele é o centro da nossa existência, Ele é a referência das nossas escolhas, Ele é o ponto de decisão para as nossas ações. Tudo o que fazemos, devemos exaltar a Cristo na nossa vida. Paulo declara que se comemos, se bebemos ou fazemos qualquer outra coisa, nós fazemos isto para a glória de Deus. Como disse um pastor, se eu tomo um suco de laranja, eu tomo para a glória de Deus. Se eu como uma pizza, é para a glória de Deus. Se eu como uma picanha, é para a glória de Deus. E se eu faço qualquer coisa, eu faço para a glória de Deus. Estamos expressando a vida do Cristo através do nosso viver diário lá fora, onde o mundo está nos vendo. Amados, o amado que ministrava aqui o louvor já falou isso, e eu digo de outra forma: a pregação hoje, ela não pode ser apenas verbal, ela é essencialmente verbal, mas as pessoas esperam que nós também preguemos aos olhos delas. Elas querem ver a incorporação do Cristo na nossa vida, já que Ele toma o meu caráter e o teu caráter. Ele é a essência da nossa vida, de tal modo que quando agimos na cidade com os chamados ministérios de misericórdia, quando você promove socorro, o assistencialismo, não isolado do evangelho, porque evangelização não é trabalho social.
Você faz trabalho social, mas também prega o evangelho, porque senão existem grupos religiosos que também fazem o social, mas não comunicam o evangelho. E a gente sabe que o evangelho da cruz é o poder de Deus, sabedoria de Deus, justiça de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós sabemos que a cruz, portanto, é um instrumento extraordinário de poder. Quando nós que fomos crucificados com Cristo, o mundo já não atua em nós, nós então estamos aptos, por sermos diferentes do mundo, a anunciar a mensagem, não só com os lábios, mas também com a vida. Eu quero declarar aqui, com humildade da parte do Espírito Santo, que Ele revestirá a tua vida de força, poder e autoridade, para que o teu testemunho seja de maior impacto, na esfera de atuação por onde você anda nesta cidade, no espectro de ação por onde você está. O Espírito Santo vai te usar como um veículo, como um canal, como uma sentinela e um atalaia, no local onde você exerce a tua influência, e Cristo será engrandecido no teu corpo para a glória de Deus Pai. Jesus fazia, Jesus ensinava, e até o período da sua despedida final, Ele estava ali ensinando e Ele estava ali fazendo. E eu quero propor para os amados algumas coisas que Jesus fez, algumas bênçãos que Ele concedeu durante estes 40 dias. São 40 dias muito interessantes, enigmáticos. Haja vista os estudiosos declararem que o Senhor Jesus aparece cerca de 10 a 12 vezes para os seus discípulos. Numa ocasião Ele aparece para mais de 500 irmãos. Interessante que lá no período dos 10 dias que antecede o Pentecostes, portanto Jesus ele sobe no 40º dia, e dali para frente, por mais 10 dias, até o 50º dia de Pentecostes, eles estavam em obediência. O que eles estavam fazendo, igreja? Orando, estavam ali no cenáculo. Ele se apresentou para mais de 500 pessoas, mas o interessante é que 380 não quiseram, no mínimo 380, não estavam no cenáculo, mas tinham visto Jesus ressuscitado. Não é interessante isso? 120, a Bíblia diz quase 120, estavam no cenáculo. Na hora que houve um eco celestial, o Espírito, ele é soprado, na verdade na linguagem lucana, ele é derramado naquele local e se cumpre a promessa. E a tradição diz que foram 116 pessoas. O fato é que onde estavam esses outros 380 que viram Jesus ressurreto? É muito interessante a gente pensar nisso. Quando eu leio, por exemplo, João capítulo 20, verso 30 e 31, diz: Jesus, pois, operou, Ele fez realizações, também em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quem já creu neste nome de poder? Este é o nome do nosso Jesus, nome doce, nome suave. Meu irmão, se tiver pesado o teu dia, põe o nome de Jesus aí para fora do teu coração, através dos teus lábios. A doçura dos céus vai encher a tua vida naquela hora. Deus vai começar a trabalhar. Invoque este nome, amado. Você e eu sabemos quando o texto diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta palavra no original tem um sentido de continuidade, invocando o nome do Senhor para ser salvo. Eu não sei que tipo de intervenção divina você está precisando aqui nesta noite. Eu estou aplicando como palavra profética ministerial para o meu e o teu coração, que o Senhor promoverá uma
porta de escape, livramento, e a salvação dele chegará à tua vida. Então somente invoque o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Seja salvo em nome do Senhor Jesus, seja salvo, seja liberto de um contexto difícil, de uma circunstância que você não vê saída. Eu quero te dizer que do céu há uma porta de livramento para você, há um escape do Senhor para a tua vida. E quem é que vai fazer? O Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, é o teu Rei, é o teu Senhor, é o teu Salvador, é o governante máximo da tua existência. Louvado seja o nosso Cristo. Ele é o mesmo, Ele fez, Ele operou, Ele faz, Ele realiza. A palavra de Deus diz, Paulo declarando: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer tudo e Ele vai além. Ele vai além dos diagnósticos, Ele vai além das sentenças, Ele vai além dos laudos, Ele vai além das perícias, Ele vai além porque Ele é poderoso, Ele faz tudo e Ele vai além. Mas eu quero te chamar a atenção para este verso. O texto diz que Ele vai além do que a gente pede e do que a gente pensa. Em outras palavras, Ele não nos dá o que pedimos, Ele não nos dá o que pensamos, porque Ele vai além. Sabe o que é isso, meu amado? Surpresa de Deus para nós. Você está pedindo algo, você está pensando algo. Olha, você pede, é por meio, as palavras se pronunciam, saem dos seus lábios, e você dentro do teu pensamento está formulando algo. Eu quero te dizer que o Cristo que andou lá em Nazaré e na Palestina, Ele faz tudo, e Ele faz abundantemente além, e Ele vai além do que você pede, Ele vai além do que você pensa, para que Ele demonstre a soberania dEle sobre nós, e que nós nos curvemos as novidades e as surpresas que Ele tem para mim e para ti. Receba esta palavra, eu aplico da parte do Espírito Santo sobre você. Surpresas do Senhor, o inaudito, o indizível, o novo aparecendo na tua casa, o novo aparecendo na tua causa, o novo vindo da parte de Deus, porque este é o Deus que faz tudo novo de novo. Ele faz tudo novo de novo. É aquele que abre uma porta para que haja um recomeço, porque Ele é Deus de novidades, e o Evangelho de Jesus é um Evangelho de novidade. O Evangelho de Jesus não é monotonia, não é marasmo, não é rotina religiosa. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é justiça de Deus, o Evangelho é sabedoria de Deus, e eu e você estamos mergulhados neste Evangelho. Quantos já foram alcançados pela eficácia do Evangelho de Jesus Cristo? Aleluia, aleluia. É este mesmo Jesus que faz. João, ele ainda continua dizendo, no capítulo 21, verso 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então nós desconhecemos de realizações e ensinos que Jesus realizou para os discípulos, mas o que nós precisávamos, Ele esculpiu na revelação divina da palavra escrita que está na minha mão e na tua mão. Tudo que eu e você precisamos, esta é a palavra, primeira e última fonte de revelação divina. Eu e você precisamos desta palavra. Esta palavra precisa entrar dentro de nós, e quando ela entra, é o próprio Cristo, é o caráter de Cristo, é as virtudes de Cristo, espirituais, virtudes morais, virtudes metafísicas, é este Cristo. E como nós cantamos aqui hoje, adorando ao nosso Jesus, Pai, nós queremos ser como o teu Filho, queremos ser como Jesus, queremos ser semelhantes a Ele. E eu tenho uma boa notícia, porque Evangelho é notícia jubilosa, Evangelho é boa nova. Eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito Santo está te santificando todos
todos os dias, e hoje Ele está operando santificação na minha e na tua vida, e há uma lavagem da água pela palavra de Deus neste lugar, nesta noite, e nós estamos sendo limpos pela palavra que Jesus nos comunica na noite deste dia. Ele fez, Ele faz, Ele ensinou, e Ele continua ensinando, e hoje é dia de recebermos dEle estes milagres, estas bênçãos. Dito isto, o que Jesus fez, o que Jesus realizou e ensinou em 40 dias, Jesus fez milagres, concedeu bênçãos. Vamos ver algumas delas. A primeira, capítulo 21, verso 19 de João, o Evangelho de João vai mostrar que após a ressurreição de Jesus, Jesus fez isto. Na verdade, capítulo 20, verso de número 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, no primeiro da semana, encerradas as portas, os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, e chegou Jesus. Quem é que chegou aqui? Jesus, o ressurreto, o redivivo. Ele veio e se põe no meio deles e diz: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Vou fazer aqui uma aplicação. Você se alegra ainda ao ver Jesus num culto? Você se alegra ainda quando Jesus fala com você através da palavra dele num culto? Quando Jesus se apresentou e disse: paz seja convosco, a alegria inundou o coração dos discípulos. Aleluia. Sabe qual foi a primeira realização que Jesus fez aqui? Jesus libertou os discípulos do medo. Amados, nós somos discípulos de Jesus, mas somos homens. Podemos temer, podemos ter medo. Alguns podem chegar a uma condição de pavor, de paura, que é um medo crônico, é um medo avassalador. Mas o nosso Jesus libertou os discípulos do medo, e eu estou declarando profeticamente que Ele libertará vidas deste lugar que estejam enfrentando alguma circunstância que o medo está sendo gerado na alma. Ele libertou os discípulos do medo, através da sua presença, porque a presença de Jesus, ela quebra o jugo do medo. A presença de Jesus, e não só a presença, mas a palavra de Jesus, e não só a presença, a palavra de Jesus, mas a paz que Ele comunica. Não fica medo diante de Jesus. O medo não tem como resistir o poder do Nazareno, e nós estamos aqui declarando: a presença de Jesus está aqui neste lugar, a palavra dele está aqui neste lugar, e a paz que ele traz está aqui neste lugar. Você provou isso na hora da sua justificação? Paulo disse em Romanos 5, verso 1, sendo pois justificados, temos paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Aí Paulo declara em Filipenses 4, diz que nós temos a paz que excede todo o entendimento. Esta paz, ela é tão extraordinária em sua natureza e essência, que ela não é contra a razão, mas ela é acima e além da razão. Você até pode racionalizar esta bênção, mas ela vai além, porque esta paz, ela não tem palavras para traduzir no vernáculo humano. Você vive esta paz, você sente esta paz, e ela impera no teu coração, de sorte que não vai caber. Eu estou declarando sobre a sua vida: o medo não vai ficar, não tem espaço dentro do teu coração o medo. Então por que é que você está se intimidando, se encovardando, se colocando numa condição inferior? Esta paz vai extravasar, e você não vai permitir que na sua geografia espiritual nenhum tipo de medo entre. Maior é a presença de Jesus, a palavra de
Jesus, o poder de Jesus, a paz de Jesus sobre a tua vida. Receba paz nesta noite, receba paz, a paz que traz alívio, a paz que traz leveza, a paz indizível, e a paz, como declarava Matthew Henry, a paz de Deus, a paz de Cristo é o maior patrimônio de um salvo. É o maior patrimônio de um salvo. E Paulo então, depois, ele diz ainda no mesmo capítulo 4 de Filipenses, tudo isso só é possível porque nós temos o Deus da paz. O Deus da paz é Jesus, amados. Este é o nosso poderoso Jesus. E esta paz promove não só, Jesus não apenas promove paz, mas Ele também promove alegria, como eu disse aqui. Jesus, Ele dá a paz. O primeiro milagre que Ele faz durante esses 40 dias é o estabelecimento do milagre da paz. Segunda ação milagrosa que Jesus realiza, está no capítulo 20, verso 21. Jesus disse outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Esta nomeação, este comissionamento que Jesus dá de enviar os seus apóstolos e discípulos ao mundo, não ocorre sem que antes Jesus comunique o Espírito Santo para os discípulos, para que ele recebessem o Espírito Santo. E aí no verso 22 ele disse: havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu sei que há uma questão aqui teológica, eu não quero me adentrar nisso aqui, eu vou deixar para Eteblu trabalhar com esse ponto. O fato é, eu entendo que aqui é a comunicação de vida, inspiração de vida, como dizia Meyer Pirman, este é o dom da ressurreição. É o dom da Páscoa, que é diferente do dom da ascensão em Pentecostes, Atos 2, que é o dom de Pentecostes, que é o dom da ascensão, poder revitalizador. Aqui eu entendo como regeneração e não como nós cremos dentro do pentecostalismo clássico. Em Atos 2 é revestimento de poder, é cumprimento daquela palavra que Jesus havia deixado em João 14, João 15 e João 16. Mas o fato é que Jesus comunicou a vida, infundiu a vida do Espírito, e o milagre da vida operou-se no interior dos apóstolos. É este tipo de milagre que Jesus continua fazendo. Ele comunica o Espírito na vida dos seus discípulos, dos seus servos. Claro que depois isso dentro do arcabouço teológico, doutrinário, nós sabemos que a habitação do Espírito acontece no momento da salvação e da regeneração. Mas há também outras dimensões do agir do Espírito na vida de um discípulo, de um salvo. O fato é que nós contemplamos que Jesus ainda faz milagre de vida eterna, milagre de salvação, e continua comunicando vida àquelas pessoas que ainda não têm o governo de Cristo em seus corações. Jesus dá o Espírito Santo, portanto ele dá aqui um milagre da vida. Em terceiro lugar, capítulo 20, verso de número 26 e 28. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando a portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco, reirene tu Kyrios. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Tomé, porém, disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Esta é uma das mais gloriosas declarações de todo o Novo Testamento. Quando Tomé vê o Cristo ressurreto, ele não tem outra declaração a não ser dizer: Senhor meu e Deus meu.
Essa é a mensagem central da igreja, a ressurreição de Jesus. Pegue todos os evangelistas da história da igreja, e principalmente os mais próximos da nossa geração, do século XX, século XXI, que fizeram cruzadas ao redor do mundo, na África, poderíamos aqui citar alguns nomes, mas todos eles são unânimes em dizer que o momento de maior avanço do evangelho no coração das pessoas foi quando eles se concentravam na pregação que Jesus estava vivo, Jesus está vivo, Jesus está redivivo. E ele disse em Apocalipse capítulo 1, eis que fui morto e agora vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o Jesus que tem autoridade universal, e ele então, redivivo, se apresenta aos seus discípulos. Que ensinamento, pastor? O senhor disse que ele ensinou e fez durante 40 dias. Que ensinamentos Jesus deixou nestes 40 dias? A Bíblia diz que ele falou a respeito do reino de Deus. E o que tem a ver isso, pastor? Ele ensinava a respeito do reino de Deus, e não foi que a mensagem de Jesus mudou, mas é que depois que eles viram que um homem voltou da morte, voltou à vida, a percepção daqueles homens mudou a percepção daqueles discípulos, e aí agora o que Jesus falava fazia todo sentido, e este é o impacto da ressurreição na vida dos apóstolos, e é isso que eu quero declarar para a tua vida. Nunca se esqueça, o teu Jesus está vivo, o teu Jesus ele reina, o teu Jesus ele governa, o teu Jesus ele tem poder, e lá da sala de comando do universo, ele continua operando através da sua igreja, e manifestando a sua glória pelas nações. Deus quer você envolvido nisso, querido, nesta mensagem central da ressurreição. Diga que Jesus está vivo para as pessoas, ainda que para a mente carnal, brutal, natural, irregenerada, falar isso dá uma interrogação na cabeça delas, mas é uma porta de entrada, porque Jesus não nos responsabilizou de converter ninguém, mas Ele nos ordenou: evangelize, compartilhe as boas novas, fala da minha palavra, fala do meu reino, fala que eu estou vivo, e aí, meu irmão, o Espírito Santo não vai falhar na obra e no papel dele não, ele não falha. Eu e você às vezes falhamos na nossa responsabilidade de evangelizar, não é? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Qual foi a última vez? Alguns desprezam, mas é um elemento histórico que não pode ser desprezado. Um folheto evangelístico você entregou na mão de alguém. Às vezes você não tem tempo para abrir um diálogo de evangelização, mas você pode sacar um folheto evangelístico e deixar para o coração daquela pessoa. E quantos irmãos estão no nosso meio que declararam que uma mensagem de um folheto alcançou e abriu a porta para o evangelho na vida delas? Robert McCheyne, um pastor que deve ter morrido aí com seus 29, 30 anos, ele era um homem dedicado, inclusive fez um plano de leitura anual, e tem até uma Bíblia agora, em homenagem a este ministro. Ele dizia que um folheto evangelístico é como a pedra na funda de Davi, tem o poder de derrubar a alma de um gigante. Tem pecadores lá fora que se sentem um gigante, são orgulhosos em si mesmos, dão as costas para Deus como que dizendo: eu não preciso de Deus, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, como hoje o velho continente chamado Europa vive. Ou são ateus ou agnósticos, mas aí vem um folheto de um evangelista, um evangelizador simples, às vezes como eu e você, um anônimo no reino, mas o Espírito Santo toca, e quando o evangelho chega, que é o tesouro dos céus, transforma o interior daquele gigante, daquele pecador, daquele orgulhoso, porque é anunciado a ele a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por
uma coroa trocar. Vamos falar desta mensagem, é a cruz, um instrumento extraordinário de poder que nós devemos anunciar para o coração do perdido. Não é o crucifixo, é a mensagem da cruz, é outra coisa. E nós então sabemos que quando evangelizamos, Jesus liberta o homem da incredulidade através do Espírito Santo, porque Ele mesmo disse que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi o que Jesus fez com Tomé, livrou Tomé da incredulidade. Oh, meus amados, quem aqui por vezes não foi assaltado por uma crise de incredulidade? Quem de nós não fomos atingidos por uma fagulha de incredulidade? Mas Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A tua experiência com Jesus na salvação não é uma coisa inventada pela tua alma. Quem te garante que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 1 decênio, 1 década, você ainda vai estar nesta fé gloriosa? Sabe quem te garante? Jesus, porque foi Ele que te salvou, e Ele que é poderoso para te sustentar até lá, porque Ele é o pioneiro, e Ele é o aperfeiçoador da tua fé. A tua fé vem de Jesus, e a partir do momento que você permanecer com a tua fé nele, tal qual na hora da tua conversão, você chegará e entrará pelos portais celestiais na Nova Jerusalém. Ele é o autor da tua fé, Ele é o aperfeiçoador da tua fé. E então Jesus livrou Tomé da incredulidade, a presença de Jesus livrou Tomé da sua incredulidade. Em que tipo de incredulidade, pastor? No tocante à ressurreição, não é? Então, às vezes, você pode ser crédulo ou ter fé em uma determinada doutrina, mas não ter tanta fé ou credulidade em outra doutrina, ou em algum fato do Evangelho. Se você perguntar para alguém ou ler os livros, eles perguntam o que é o Evangelho. Todos eles vão dizer que o Evangelho é a encarnação, a vida, os ensinos, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, com a sua entronização. Este é o Evangelho. É a mensagem que aborda os fatos essenciais relacionados com o nosso Cristo. E eu gosto de uma definição, que a encarnação foi o primeiro ato de redenção para com a humanidade. Quando Jesus abriu mão de sua glória, das prerrogativas do palácio celestial, e não fez uso dos seus atributos, porque quem é nunca deixa de ser o que é. Jesus, como Deus, abriu mão de sua glória, mas Ele veio na chamada dupla natureza, entrou no ventre de Maria por obra do Espírito Santo, e ali Ele foi constituído um homem 100% homem e 100% Deus. Na teologia chama-se de ser teôndrico, ou seja, Deus e homem, de maneira que não se pode negar a desvinculação desta união, porque do contrário nós cairíamos numa situação de dificuldade, heterodoxia ou até heresia, de acordo com as declarações de fé dos nossos irmãos que nos antecederam, ou seja, desde a igreja primitiva, pós-igreja primitiva, e ao longo da história da igreja, o Espírito Santo, ele sempre ministrou as gerações durante a vida da igreja por mais destes 2000 anos, e é por isso que a tradição é um dos elementos que nós devemos dar ouvidos, porque a respeito de uma doutrina, outros já falaram dela, de maneira que ninguém pode reinventar a roda, já está tudo aí. A gente precisa ter profundidade na palavra, entender, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, discernimento para uma compreensão correta das Escrituras. O fato é que o nosso Cristo, Ele tem poder de tirar a incredulidade. Eu estou profetizando sobre alguém aqui nesta hora.
Eu não sei que tipo de incredulidade, tem alguma relutância, alguma reserva no coração. Amado, o nosso Jesus é o mesmo, Ele continua o mesmo. Os homens podem mudar, as instituições podem mudar, mas Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós, enquanto estivermos aqui na The Blue, vamos declarar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus breve voltará para arrebatar a noiva dele aos ares para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor Jesus te ajude aí, meu irmão. Aumenta a tua fé em nome do Senhor. Aumenta a tua fé. Que a incredulidade bata em retirada. Nós estamos vivendo numa era do ceticismo. Estamos vivendo numa era de incredulidade generalizada. Mas aqui tem um povo que crê. Aqui tem um povo que continua crendo no sobrenatural, no agir do Senhor. E Ele pode. Por quê? Porque Ele é, porque Ele tem, porque Ele é o mesmo. E Ele é imutável. E Ele jamais deixará de ser o que Ele de fato é: Deus eterno, sempre eterno, para sempre seja honrado e glorificado o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, nesta casa de oração para todos os povos. Esta incredulidade vai embora, e o que acontece? A crença floresce, a fé reluz. A tua fé vai reluzir em nome do Senhor Jesus, pela palavra dEle nesta noite. E o que vem como consequência? Uma adoração mais aperfeiçoada, requintada na presença do Senhor Jesus. Diz a tradição que Tomé se tornou um missionário na Pérsia, atual Irã, e na Índia, e plantou a igreja na cidade de Kerala, e morreu em Masdras. De modo que este homem, depois de ter sido advertido por Jesus, não seja incrédulo, seja crente, ele fez uma declaração de adoração, reconhecendo o senhorio e a divindade de Jesus na vida dele. Este é um dos versículos que nós usamos para refutar grupos religiosos que não creem na divindade de Jesus. Então é esta palavra aqui que deve mexer comigo e com você. Porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você não vimos com estes olhos naturais a ressurreição de Jesus, mas a gente está aqui crendo, e se a gente crê, nós somos bem-aventurados, porque o Espírito Santo coloca esta verdade como uma pedra de toque na minha alma e na tua, de maneira que se torne indeclinável. Jesus vive, Ele vive, vive para sempre, louvado seja o Senhor. Em quarto lugar, para nós já nos dirigirmos ao final, amados, Jesus alimentou os discípulos com pão e peixe. João capítulo 21, verso 5, verso 9, verso 12 e 13. Ele partiu o pão com os discípulos. E não só ali, né? Nós poderíamos nos recordar de Lucas 24, 30 e 31. Ele está caminhando com aqueles dois caminhantes a Emaús, e de repente aparece o terceiro caminhante, e o terceiro caminhante era o nosso precioso Salvador. E ele chega ao momento que ele senta numa mesa para partir o pão, e foi nesta hora que aqueles homens perceberam que o coração deles estava ardendo no peito, na hora que Jesus estava expondo as Escrituras para ele no meio do caminho. Querido, se o fogo do Espírito no meio do teu coração estiver diminuindo a ardência, é porque está faltando palavra na nossa vida. Vocês viram aí uma estatística que rolou pelas redes sociais, no WhatsApp, da porcentagem de pessoas que se dedicaram à leitura da palavra, uma vez por semana, 2 vezes, quem lê a Bíblia 3 vezes por semana, quem lê 4 para mais vezes por semana a palavra de Deus. Os índices de solidão, de ansiedade, de depressão, de entrega à imoralidade, como pornografia e coisas do gênero, caem tudo. Por quê? Porque é o efeito da palavra viva do céu no coração do homem e da mulher.
Então, meu irmão, zela, por favor, pela tua vida de leitura da palavra, e não me diga que você não tem tempo, porque não é verdade. Como diz um pastor, ele diz que as redes e mídias sociais se levantarão como testemunhas contra nós no dia da prestação de Cristo, para que fique de uma vez por todas consignado, que não era por falta de tempo que a gente não lia a Bíblia e nem orava, é porque a gente não queria mesmo. Então que o Espírito Santo vire a chave no meu e no teu coração. Na linguagem virtual, faça um download no nosso coração, e a gente se empenhe para a oração, para a palavra, porque só tem um jeito de você viver como Daniel viveu na Babilônia, sem ser contaminado: a palavra imperando e reinando, o temor de Deus aumentando na tua vida. E aí, meu irmão, não tem carnaval, não tem coisa que o valha de cultura mundana e maligna, que vai te afastar da comunhão com teu Deus. Mais palavra, mais aliança, mais lei, mais estatuto, mais temor de Deus, mais autoridade do Espírito, mais graça fluindo na tua vida, mais da carne caindo por terra, indo lá para baixo, o dedão do pé, mortificando a carne, esmagando o eu, amassando o ego, e assim o nome de Cristo vai ser glorificado na nossa existência. Louvado seja o Senhor. Jesus fez arder o coração. Mesa, comunhão, gratidão e bênção, é o que a gente vê aqui. Os olhos são abertos quando nos assentamos com Jesus para comer o pão do céu, a palavra. Meu desejo é que o Espírito Santo abra os teus olhos com esta palavra em alguma vertente aqui do que foi falado. E só é possível acontecer isso quando a gente come do maná celestial. Jesus é o mesmo, ele fez isso com aqueles discípulos. Ele continua dando alimento espiritual e fazendo um milagre de provisão espiritual para nós. Em quinto lugar, Jesus destacou a restauração de Pedro. No capítulo 21, verso 15 e 19, Jesus restaurou Pedro após sua tríplice negação. Os irmãos se lembram que quando ele ressuscita, ele chama os apóstolos e disse: e dizei a Pedro. Ele destaca Pedro, ele queria encontrar Pedro após a ressurreição. E o que foi que Jesus fez com Pedro? Restaurou Pedro. Jesus dá a ele uma segunda chance, e ele chama para que o siga. Jesus restaura o pecador arrependido. Jesus faz milagre de restauração. Ele continua o mesmo. Qual é a área da sua vida que careces de uma restauração divina? Há uma necessidade de um poder original do Pentecostes. Para nós pentecostais há uma necessidade de um poder original, de um avivamento, tal qual Rua Azusa e outros que eclodiram na história, para que haja uma infusão de vida, promovendo restauração espiritual. Eu estou declarando sobre alguém aqui nesta noite: receba a bênção da restauração espiritual, receba a bênção da renovação, volte a ter brilho no olhar quando você ler a palavra, volte a marejar os olhos quando ouvir o nome Jesus. Foi aquele que te livrou do lamaçal do pecado, que te tirou das trevas espirituais e morais. Ele é o mesmo, está aqui nesta noite, te encontra e te diz: eu te restauro, diz o Senhor, para a tua vida nesta noite. Eu que vou restaurar, eu vou entrar, eu vou mexer, eu vou trabalhar, eu vou no alicerce, eu vou na pedra angular, se for preciso, da estrutura da tua vida, mas eu vou te restaurar, diz o Senhor dos exércitos. Quantos creem nesta palavra e recebem esta palavra? Ele é o mesmo. O que eu preciso fazer, pastor, para provar dessa restauração? Se arrependa, se arrependa. Penúltimo lugar, Jesus fez esta promessa do envio do Espírito em Lucas 24, verso 49. Ele ordenou que esperassem o cumprimento da promessa. Deixa eu fazer uma aplicação aqui bem assembleiana mesmo. Você não precisa levantar a mão, só responder para você mesmo. Se você ainda não recebeu a bênção do batismo com o Espírito Santo, é doutrina, nós cremos assim, hermenêutica pentecostal. Nós continuamos crendo que Jesus é o mesmo, e Ele batiza, quem batiza é Jesus com o Espírito Santo. E eu e você estamos precisando, quem já é batizado, também é visitado com novos enchimentos,
Não é? Você vê a mesma igreja que recebeu o poder em Atos 2, é a mesma igreja, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Até mesmo aqueles que estavam em Atos 2, precisaram ser renovados espiritualmente com o enchimento do Espírito em Atos 4, e quem já é batizado com o Espírito Santo, precisa obedecer, Efésios 5,18, o enchimento do Espírito é contínuo, é diário, de tal modo que quando você é cheio do Espírito, Deus ganha você em alguma coisa que Ele ainda não tinha de você. Então, não é eu ter mais de Deus, eu tenho mais poder, mais unção, não, quando você é cheio do Espírito Santo, o que está em voga aqui é quanto Deus tem mais de você, porque quanto mais cheio do Espírito, menos de você, e Deus está te conquistando e te dobrando todos os dias. Este é o sentido de ser cheio do Espírito Santo. Nós não dividimos em duas categorias a igreja, uma categoria inferior, de quem não é batizado no Espírito Santo, e uma categoria superior de quem é batizado no Espírito Santo. Não, é uma experiência disponível a todo aquele que crê. Se você se empenhar nesta busca, o Senhor vai te dar esta experiência. Encerro com esta palavra, Ele, Lucas 24:50, abençoou os discípulos com as mãos levantadas ao ascender aos céus. Eu fico imaginando esta cena. Para mim, Jesus sai da frente dos discípulos assim, ó, com as mãos erguidas. E enquanto ele está com as mãos levantadas, ele começa a ascender. Jesus sai deste mundo abençoando os seus discípulos. Foi isto que ele fez nestes 40 dias, amados. Ele sai com as mãos levantadas abençoando, e depois os anjos aparecem e dizem: este mesmo Jesus que vocês viram subir e foram ocultados pelas nuvens, voltará para vos buscar, e nós estamos na iminência desta volta. Jesus sempre abençoou os seus, e sempre deixará os nossos corações cheios de graça. Esta é a bênção da alegria, e diz a Bíblia que eles partiram alegres, e estavam aguardando o derramar do Espírito Santo. Jesus é o mesmo, ele fez tudo isso em 40 dias. Pastor, o que ele fez? Ele libertou os discípulos do medo, ele comissionou para uma missão, dando o Espírito Santo, comunicando a vida do Espírito, ele livrou Tomé da incredulidade, ele alimentou os discípulos com pão e peixe, ele restaurou Pedro, ele fez promessa do revestimento de poder, e ele abençoou os discípulos com as mãos levantadas. Ele é o mesmo. Se ele fez tudo isso em 40 dias, eu posso crer que nos próximos 40 dias o Senhor pode fazer uma mudança gloriosa na sua vida. E pastor, lá vem o Senhor querendo datar, fazer datação. Não. Se o meu Jesus fez em 40, Ele pode fazer de novo em 40. E eu quero crer que o meu Jesus estará fazendo coisas especiais na tua vida durante esses 40 dias, porque Ele concede paz, Ele concede vida, Ele concede fé, Ele traz provisão, Ele traz poder, Ele traz alegria, restauração, Ele transfere santidade e nos dá estímulos de vida, para que vivamos esta verdade em glória. Jesus fará milagres em tua vida em 40 dias, fazer sem demora, é a especialidade de Jesus. Quantos recebem esta palavra? Que o Senhor Jesus multiplique a paz, a graça e a misericórdia sobre a tua vida, e que a iluminação do Espírito aumente cada vez mais no meu e no teu coração. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Recebam esta palavra no nome do Senhor. Obrigado, meus pastores. Obrigado, pastor. Vamos se colocar em pé. Glória.